Bom, queridos, vamos então dar início à nossa aula de hoje, continuidade da aula passada, em que nós estamos tratando acerca da história da interpretação bíblica. Na verdade, nós vamos ver partes dessa história, já que não é possível, pelo nosso tempo e até pelo escopo aqui, propósito do nosso curso, fazermos uma exposição muito extensiva. Mas é importante que nós percebemos que nós tivemos pessoas que procuraram interpretar a Bíblia antes de nós. Esta foi uma tarefa, um desafio que as gerações passadas também tiveram. E agora é a nossa vez, né, de olhar a Bíblia e procurar interpretá-la. Mas não estamos então sozinhos, porque outros já fizeram isso antes de nós, muitos antes já se debruçaram sobre o problema da interpretação. Então, isto facilita muito a nossa vida, o nosso trabalho hoje, porque o que nós fazemos é subir nos ombros desses gigantes do passado para procurar fazer e enxergar, né, aquilo que eles enxergavam e ir além, né, e podemos ir além. Bom, eu quero aqui lembrar apenas no final da aula passada, porque nós cobrimos na aula passada o período mais do Antigo Testamento. Nós vimos, especialmente, que nós vimos isto, está aqui. Esse período, primeiramente, vimos os autores do Antigo Testamento. Os autores do Antigo Testamento foram os primeiros a fazer interpretação do próprio Antigo Testamento. Porque você tem, em determinados livros da Bíblia, citações de outros livros. A gente vai lembrar que os primeiros livros da Bíblia foram a Torá, o Pentateuco, os livros da lei de Moisés. E os outros livros da Bíblia citam esses livros da lei, citam passagens. Então, a partir daí, nós podemos interpretar a Bíblia. Depois vimos o papel dos rabinos, quando o povo de Deus entrou na fase do exílio, quando eles foram levados para a Babilônia, o templo foi destruído, e nesse período, então, vimos o levantar das sinagogas, e nesse período também surgiram os rabinos, que faziam a leitura, a interpretação, eram considerados mestres, estudavam, e vimos que eles, além da Torá escrita, eles tinham a Torá oral. Eles tinham também aquilo que era a tradição dos anciãos. E isso permeou séculos, inclusive chegando aos dias de Jesus, e é mencionado até nos evangelhos essa tradição dos anciãos, e que depois foi escrita. Né? Nós lembramos aí, por exemplo, da Midrash, onde tem escritos de interpretação dos rabinos acerca da Bíblia. Depois nós fomos para compreender, né, a história de Filo de Alexandria, que era um judeu e que, tendo a filosofia grega como pano de fundo, ele passa, né, a fazer uma interpretação alegórica. Né? Ele é um precursor da interpretação alegórica da Bíblia, das Escrituras, ou seja, você tentar encontrar sentidos ocultos no texto que não estão aparentes. Você lê e não chega àquela conclusão, a não ser que alguém faça essa leitura de uma forma alegórica para entender muito bem. Bom, temos também os autores do Novo Testamento, que também fizeram a leitura dos livros do Antigo Testamento e citaram trechos do Antigo Testamento. E nós pudemos ver que eles fizeram sob condições muito especiais. Algumas dessas condições de interpretação do Antigo Testamento que eles fizeram, nós podemos dizer que podem ser repetidas por nós, e outras nós podemos considerar como únicas na história. Não podem ser repetidas. Elas aconteceram naquele período. É isso que eu gostaria de começar aqui lembrando, porque na última aula nós vimos isso muito rapidamente.
Então, quais são as conclusões quando a gente pensa no trabalho que esses autores do Novo Testamento fizeram? Primeiro, nós devemos nos aproximar das Escrituras. Essas conclusões, na verdade, é o que nos leva a ter uma determinada atitude para com a Bíblia, baseado no trabalho dos autores do Novo Testamento. Então, primeiramente, nós devemos nos aproximar das Escrituras com as mesmas perspectivas que dominavam a leitura dos autores neotestamentários. Qual que era essa perspectiva? É ter Cristo como tema das Escrituras. Isso foi novo. Lembra que, em relação aos rabinos e também em relação a Filo, isso não acontecia. Mas os autores do Novo Testamento viam Cristo em todas as Escrituras. Eles enxergavam Cristo no Antigo Testamento. Paulo enxergou Cristo no Antigo Testamento. Essa era a grande diferença entre Paulo e Filo. Outro ponto. As Escrituras falam a nós que estamos vivendo nos últimos tempos. Também existe uma relação, uma forma, nós encaramos, né, o texto do Antigo Testamento a partir do prisma de que nós vivemos nos últimos tempos. Então, isso é escatológico. E, então, esse texto se aplica também de forma escatológica para a nossa realidade. Quando você olha, em que sentido que isso se aplica? É da seguinte forma: depois, lá na frente, quando nós formos estudar profecias, nós vamos ver que do Antigo Testamento, muitas das profecias que ali estão, elas têm uma aplicação dupla. É como se você olhasse duas montanhas, né, e você visse essas duas montanhas de uma certa distância. Então, cada topo de uma montanha significaria uma aplicação daquele texto. Existem, por exemplo, profecias do Antigo Testamento que tanto se cumpriram lá no período do Antigo Testamento quanto irão se cumprir no futuro. Ou profecias que se cumpriram lá atrás e que se cumpriram depois em Cristo Jesus. Então, existem profecias que têm um duplo cumprimento. E a gente vai ver isso depois. Mas, quando nós lemos hoje as Escrituras, nós lemos sobre o aspecto de que ela trata acerca dos últimos tempos. Também nós devemos depender do Espírito para nos iluminar em nosso entendimento do texto sagrado. Isso é um fator fundamental. Não basta que você simplesmente saiba ler, né? Seja um filólogo, seja um especialista em leitura, conheça muito bem as línguas originais. Se o Espírito Santo não te orientar, você não consegue chegar ao sentido propriamente para a sua vida e para o seu coração. Então, esse é um fator fundamental. Também, ainda com os autores do Novo Testamento, nós devemos praticar uma hermenêutica que leve em conta a sensibilidade dos autores neotestamentários ao contexto histórico das escrituras do Antigo Testamento. Gente, isso é muito importante, é a forma como os próprios autores do Novo Testamento encaram o Antigo. Eles não desconsideram, né? Ou seja, eles entendem que é importante levar em consideração o contexto histórico das escrituras do Antigo Testamento. E, como diz aqui, geralmente as peculiaridades da gramática hebraica e grega. É claro que nós, aqueles que não fizeram teologia, não estudaram grego, hebraico, poderão ter alguma dificuldade nesse sentido, mas hoje existem muitas ferramentas, até na internet, e outras ferramentas que você pode comprar, inclusive como softwares, além de material em livro, que pode nos ajudar, quando abrirmos ali o texto bíblico, buscarmos o sentido original das palavras que estão ali. Depois a gente vai chegar nesse ponto, né, de mostrar estes recursos. Mas isso é muito importante. Então, entendam sempre que a arte de interpretar textos é uma arte de escavação, né? É uma arte que leva, tem um trabalho envolvido, né? Apenas, nós não podemos apenas olhando pela superfície chegarmos, né, às nossas conclusões sem primeiro fazermos um trabalho de escavação. Mas vamos lá, se o Jack deixar aqui. Terceiro,
devemos considerar o fato de que os autores do Novo Testamento eram apóstolos ou associados apostólicos e, como tal, gozavam de uma relação especial com o Espírito Santo, a qual envolvia revelação e interpretação das Escrituras. Então, os autores do Novo Testamento eram diferenciados, e a gente tem que levar isso em consideração. Nós não somos autores do Novo Testamento e não estamos na mesma condição deles, porque eles foram homens de Deus inspirados por Deus. Eles foram separados para essa tarefa. Então, eles tinham uma relação especial com o Espírito Santo e, assim, eles podiam fazer a interpretação da maneira deles. Isso responde também a alguns problemas que a gente pode encontrar na forma como eles lidaram com o Antigo Testamento. Porque você, às vezes, tem uma citação num texto do Novo Testamento e em relação ao Antigo, que você diz, mas como é que ele chegou a esse ponto aqui? Ou da onde que ele tirou esse texto exatamente? Então, isso vai desta liberdade que esses autores do Novo Testamento gozavam por causa da sua relação especial com o Espírito Santo. Então, aqui a gente fecha a parte do Antigo Testamento, olhado, né, até os autores do Novo Testamento. E agora a gente parte aqui para a nossa aula de hoje, que vamos trazer o seguinte: o que tem no nosso cardápio hoje? Veja, depois que os apóstolos morreram, depois que o cânone foi fechado, cânone da qual faz parte, né, os 66 livros da Bíblia, os 27 livros do Novo Testamento, agora começa a história propriamente da interpretação do texto da Bíblia todo, até o Novo Testamento incluído, né? E isto vai acontecer na história da igreja através de um processo que nós vamos procurar entender. Então, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar acerca do século II até o século IV, em que tivemos aí dois grupos importantes e diferentes: o grupo dos alexandrinos e o grupo dos antioquianos, de Antioquia. Então, os alexandrinos de Alexandria e os antioquianos de Antioquia. E nós vamos ver que são dois grupos bastante diferentes. Depois vamos falar do século IV ao século V, dos pais latinos, daqueles que falavam latim. Então, são os pais latinos nesse período. Depois, nos séculos V ao século XVI, um período bem grande, chamado, né, da Idade Média, e vamos tratar um pouquinho acerca do que aconteceu nesse período em relação à interpretação, em relação à hermenêutica. E depois, chegando aí, hoje, nos reformadores do século XVI, que vai ser o ponto mais importante do nosso estudo, entender o que aconteceu no período da reforma, porque nós somos uma igreja reformada. Então, nós recebemos o legado dos reformadores do século XVI. Há outros períodos posteriores, mas que nós não damos conta de estudar hoje. Então, você tem mesmo no século XVII os escolásticos e puritanos, que também tinham a sua própria forma de interpretação. Temos o século XVIII aí, com a modernidade. Né? A modernidade tem a sua forma também de enxergar e também tivemos aí teólogos nesse período fazendo a sua leitura da Bíblia. E, finalmente, temos a pós-modernidade no século XX. É o período que nós vivemos hoje, é um período da pós-modernidade. Mas entenda que a interpretação da Bíblia é uma só. Né? Agora, com a variação das épocas, culturas, a forma como as pessoas tentam fazer essa leitura pode variar, acertando mais ou errando mais. Né? O fato é que a interpretação da Bíblia é uma só. Então, vamos começar com o século II até o século IV, com esses dois grupos que vão formatar a maneira como se faz hermenêutica durante esse período. Veja, a gente está falando do século II, terceiro e quarto, são 3 séculos aí, um período bastante grande até, né, em que vão predominar esses dois grupos que são totalmente opostos. É nesse período que nós temos os famosos, né, pais da igreja, porque
Depois que os apóstolos morreram, a igreja teve continuidade e teve a sua liderança. Teve pessoas que continuaram no trabalho de doutrinar a igreja, de ensinar a igreja, mas não mais como apóstolos, no sentido de poderem dar continuidade ao cânone, escrevendo a Bíblia. Não, agora eles interpretariam os textos já escritos, todo o legado deixado pela Escritura, né, como um todo, e pelos apóstolos, e agora eles teriam que liderar a igreja, eram pastores da igreja, então são conhecidos nesse período como sendo os pais da igreja. Foi um período de muitos debates, porque imagine, né, o cânone, a Bíblia, estava fechada. Agora era o dever destes líderes da igreja procurar entender, interpretar a Bíblia corretamente e transmitir isso para a própria igreja. E esse então foi um período de muitos debates de formação teológica, de entendimento. Hoje nós tomamos assim como natural certas afirmações em relação a Cristo. Nós temos os credos, né? Credo é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tal. Nós temos as confissões de fé. A nossa igreja é regida pela Confissão de Fé de Westminster, mas naquele período não se tinha nada disso. Então, eles começaram lá nas discussões sobre a própria divindade de Cristo, como Cristo poderia ser ao mesmo tempo Deus e ser homem ao mesmo tempo, sem haver confusão entre as pessoas. Será que uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem? Ou será que ele era mais Deus do que homem? E essas discussões, então, elas foram acontecendo ao longo de séculos. Então, aquilo que para nós hoje assim é tranquilo, né? A gente adota, aceita como sendo a coisa mais normal do mundo. Para eles foi um período de grandes debates, um período de concílios, né? Concílios que se reuniram para definir, né? Para dizer, não, nós entendemos à luz da Bíblia, por exemplo, o concílio de Nicéia, ano 325, está aí na figurinha, né? Entendemos que Cristo é Deus, né? Que ele não foi criado por Deus, mas ele próprio é Deus. Porque nesse concílio eles combateram a chamada heresia ariana, que é a mesma base dos testemunhas de Jeová ainda nos nossos dias, né? Muito parecido àquilo que os testemunhas de Jeová pregam hoje, que Jesus não é Deus. Então, Ariano pregava, Ário, né? Perdão, Ário pregava essa ideia e ela foi combatida no Concílio de Nicéia em 325. Então, foi um período bastante rico dos pais da igreja e dos concílios, com esses intensos debates teológicos sobre questões doutrinárias vitais. E nesse período, então, nós tivemos duas grandes escolas que eram opostas na sua maneira, na sua forma de interpretação da Bíblia. Né? E quais eram essas duas escolas? A escola de Alexandria, vocês aí vão lembrar desse nome, porque nós estudamos na semana passada o Filo de Alexandria, né? O Filo de Alexandria é exatamente o representante dessa escola, desse sistema representativo, que é o sistema alegórico. Alegórico. Então, a gente vai poder ir um pouquinho além e ver que o Filo, né, ele deixou um legado que foi seguido posteriormente por outros também na mesma linha da alegoria. Nós vamos ver o quanto isso, até hoje, nos nossos dias, a alegoria é muito utilizada, especialmente pelas igrejas pentecostais ou neopentecostais, e o quanto isso pode levar de confusão quando você dá margem, né, a esse tipo de estudo. E vamos ver, pelo outro lado, que a outra escola contrária era a escola que era mais literal, né, que buscava a maior literalidade do texto. Então, duas linhas nítidas, diferentes de interpretação que surgiram naquela época. Bom, no lado aqui esquerdo vocês têm a escola de Alexandria, que era a escola alegórica. Então, quero que vocês gravem muito bem, que isso aqui é o fundamento, né, da história da hermenêutica. Então, como é que funcionava essa escola alegórica? Como é que ela surgiu? Ela estava
impregnada pelo pensamento grego, né, os gregos, é, a sua filosofia, o platonismo fazia parte dessa corrente de pensamento. E como é que ela surge? Aí você tem Heráclito, né, o primeiro expoente. E qual que era a questão dele? Você deve se lembrar daquela obra chamada A Ilíada e também tem a Odisseia. São duas obras de Homero que conta a história ali dos deuses gregos, né, da interação desses gregos, desses deuses, né, entre eles ali. E os deuses gregos, eles são descritos cometendo, né, a traição, fazendo imoralidades, vingança, mentindo, praticando vícios. Eles são terríveis, esses deuses gregos. E aí, como a leitura da Ilíada e Odisseia choca por conta dessa condição desses deuses serem muito humanos, né? Eles são tão humanos que eles assustam pelas desgraças que eles mesmos produzem, é que esse Heráclito propõe uma leitura alegórica, né? Ou seja, não é bem assim. Né? Você lê uma coisa, mas não é bem isso o que o autor quis dizer, né? Na verdade, existe uma verdade oculta por trás da maneira como o autor está descrevendo os deuses. Né? Então, você pode ler além da letra. E assim, ele tentou salvar aqueles deuses da acusação deles serem imorais. Então, já nasceu, né, nesse período o tal do jeitinho. Então, você tem aí, né, essa figura de Heráclito, nessa tentativa de salvar a Ilíada e a Odisseia de Homero, fazendo uma leitura alegórica. Além disso, você tem Platão. E Platão, filósofo, né, bastante conhecido, depois de Sócrates veio Platão, e Platão ele fazia uma leitura diferente, né, da realidade. Ele formou um conceito de que o lugar em que nós vivemos, o material, né, a coisa física, é apenas uma representação daquilo que existe no mundo perfeito das realidades imateriais, que é o mundo das ideias. Vocês devem se lembrar da caverna de Platão, né? O mito da caverna de Platão. Então, o que a gente vê, na verdade, é apenas uma sombra da realidade. É preciso ir além. Então, aquilo que você enxerga propriamente não é a coisa que você deveria buscar. Você tem que ir além, né, da sua visão, e isso leva, né, o leitor à tendência, né, leva como solução para a alegoria. Um outro fator aí é o próprio Filho de Alexandria, um judeu que conseguiu unir, né, as ideias de Platão com o texto bíblico de Moisés. Então ele faz uma leitura platônica de Moisés e faz ali, para poder juntar essas ideias, ele faz uma chamada de alegorese, que é o método que ele emprega para fazer essa leitura usando platonismo na leitura da Bíblia. Então, Filo é quem captura essa ideia, essa visão do seu tempo, essa mentalidade grega, e vai fazer a tradução da Bíblia, a interpretação da Bíblia, usando o método da alegoria. Bom, isso vai ser importado depois para o cristianismo, porque a gente está falando aqui de um judeu, Filo ainda aqui é um judeu que lê as escrituras do Antigo Testamento como judeu. Mas aí isto entra dentro da visão cristã. Os cristãos daquela época, existe um personagem chamado Barnabé, que não é aquele, né, o Barnabé da Bíblia, mas ele teria sido o autor de uma carta a Barnabé, carta de Barnabé, né, e que tem ali explicações cristãs, mas com tendências alegóricas, né? Bastante alegoria do Antigo Testamento e tendências platônicas também em relação à Bíblia. Então, esse pessoal conseguiu, né, introduzir a visão grega para a interpretação da Bíblia. E a gente sabe que isso, com certeza, afasta, né, a Bíblia do seu sentido original. E aí você tem também uma outra figura, que foi a figura principal cristã dos pais da igreja, chamado Orígenes, e exatamente Orígenes de Alexandria. Viveu entre os anos 184 e 253,
e que foi o maior expoente desta leitura alegórica das Escrituras. Ele foi a figura mais importante nesse período. A história diz que ele tinha apenas 18 anos de idade quando ele assume a liderança da escola catequética de Alexandria. E ele acreditava que a melhor maneira de se entender a Bíblia é por meio da perspectiva platônica. Então, ele é um discípulo de Filo de Alexandria. Ele tem uma obra chamada Primeiros Princípios, em que ele ataca os literalistas de seus dias. Veja que havia uns literalistas naqueles dias, mas Orígenes foi contrário a eles, né? Como ele era fiel à sua escola. Então, ele acusava esses literalistas de negar que a Bíblia contivesse um sentido mais profundo do que aquele permitido pelo texto em si. Então, tem um sentido mais profundo. Para ele, a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido primário, que é o espiritual. O literal é para iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. Interessante, né? A gente ouve isso e lembra de novo da igreja lá de Corinto, né? Como eles eram dados, né? Como eles se achavam sábios. Orígenes entende que se Deus é o autor da Bíblia, ela deve ter um sentido mais profundo. Assim, a interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos. A esses foi revelado o sentido mais profundo das Escrituras que havia sido ocultado dos judeus incrédulos. Então, você consegue entender? Para Orígenes, então, aos cristãos, né, foi dado o privilégio de entender além da letra. Eles conseguem enxergar aquilo que os judeus incrédulos não conseguiriam enxergar. É importante a gente entender que quando Orígenes fazia isso também, ele estava tentando defender a Bíblia e defender a própria igreja dos ataques dos judeus e dos pagãos, e que ele entendia que, alegorizando o texto, ele conseguia fazer isso, ele conseguia, por exemplo, reverter ataques que pessoas faziam para determinados textos que pareciam ser muito difíceis de entender. Ah, não, não é isso, né? Basta que você faça esse tipo de leitura e o problema está resolvido. Então, havia, com certeza, uma boa intenção, mas a metodologia estava errada. Agora, veja, Orígenes, ele entendeu e criou aí 3 níveis no sentido nas escrituras. Então, quando você lesse as escrituras, e presta atenção nisso, porque isso vai ter um desdobramento com o tempo, você deve lê-la em 3 níveis de sentido: o literal, moral e alegórico. Então, existe o literal, que é para os fracos, né? É o sentido óbvio do texto, mas isso é mais para os judeus incrédulos e aquelas pessoas que não têm uma iluminação devida. E existe também os outros dois, que são o sentido moral e alegórico. Você tem que buscar essa outra realidade por trás do texto. Aí eu faço uma pergunta para você responder aí. Será que isso não vai dar ruim, né, com o tempo? Será que isso não vai ser um problema mais à frente, em algum momento, quando, né, a igreja colocar isto em prática? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Seguindo o método alegórico, Orígenes interpretava o relato de Gênesis 24, versículos 15 a 17, onde Rebeca ela vem tirar água do poço e encontra os servos de Abraão. Né? Vocês devem lembrar disso. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí, esse servo vai encontrar com Rebeca quando ela vem tirar água do poço. Então, ele diz o seguinte, que isto significava que diariamente, significa, né, aplicando, nós devemos vir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Né? Você consegue relacionar uma coisa com a outra? Então, quando Rebeca vem tirar a água do poço e encontra os servos de Abraão, isso significa, né, aplicando para nós, que nós devemos ir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Veja que a aplicação ela é linda, né? Ela
É perfeito. Nós devemos, sim, ir aos postos da Escritura e buscarmos ali a Cristo. Mas a dificuldade está em estabelecer uma relação entre essa aplicação e o texto que você usou para, é, para fundamentar isto. E, queridos, se você começar a assistir mensagens, seja pela internet ou mesmo visitando alguns lugares, você vai perceber que isto é muito comum, né? Talvez seja a forma mais comum que muita gente utiliza. Lê o texto e depois começa a fazer uma série de implicações, aplicações lindas e maravilhosas, mas você pergunta, mas de onde ele tirou isso do texto, né? Como é que ele pôde chegar a essa conclusão? Então, Orígenes explica, né? A origem disso está lá em Orígenes, fazendo aí um trocadilho. Por exemplo, né, outra coisa aqui, outra ilustração. Sentido verdadeiro, que é o alegórico, da passagem bíblica sobre o divórcio, lá em Mateus 19:6, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Aí ficou esquisito, né? Mas é isso. Então, ah, Orígenes chegava a essas conclusões a partir do texto, porque a alegoria ela é muito livre, ela leva você a enxergar qualquer coisa dentro do texto. É muito perigoso isso. Eu lembro que às vezes a gente costuma, né, como crentes, tal, abrir a Bíblia e às vezes em roda falarmos assim, né, começarmos a conversar uns com os outros, perguntando assim: e aí, o que você acha que o texto falou para você? E aí as ideias que surgem são as mais diferentes possíveis, né? De fato, a Bíblia pode falar de maneiras muito individuais para cada um de nós. Mas é importante que nós entendamos o que está sendo dito ali, principalmente aquilo que era a, a intenção original do autor, né? Isso é muito importante. E não apenas basear assim no, eu acho que, né, eu sinto que, são coisas que podem nos levar a, inclusive, a erros, né? Erros muito grandes em relação à palavra. Então, houve outros intérpretes alexandrinos, mas Orígenes foi o mais importante de todos nessa escola. Bom, vamos à escola de Antioquia. Na escola de Antioquia era a escola mais literal. E desta escola nós bebemos, né? Nessa escola nós estudamos. Temos aí uma relação com a escola de Antioquia. Então, veja, ela foi a precursora da exegese praticada na Reforma. E ela teve início com esse personagem aqui da foto, né, da figura, que é o Luciano de Antioquia, anos 240 a 312. Então, se você olhar o período aí do Orígenes, período muito próximo, mas o Luciano veio depois. E fazia, então, uma contrapartida à visão alegórica. Agora, estes da escola de Antioquia tinham uma preocupação com o sentido literal, né? Mas o que o autor efetivamente queria nos dizer com aquilo que está escrito? Então, você tem aí essa visão literal, você tem essa chamada teoria, que era um princípio utilizado pelos antioquianos para descobrir esse sentido mais literal nas palavras, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento, permanecendo-se fiel ao seu sentido literal. Eles tinham a seguinte preocupação, né, em relação aos profetas. Será que os profetas do Antigo Testamento eles estavam conscientes do sentido mais pleno daquilo que diziam? Eles estavam conscientes, assim, a mensagem deles era algo que eles tinham consciência da magnitude daquilo que eles estavam falando, ou era algo que, de repente, eles canalizavam ali, né, as informações e repassavam da maneira como eles recebiam, mas sem compreender o que estavam dizendo. Então, eles chegaram à conclusão de que os profetas sabiam das implicações daquilo que eles estavam falando. Então, por exemplo, Isaías 53, aquele texto que fala do Messias, então ele sabia que estava falando da morte do Messias. Assim como em Oséias, quando Mateus 2,15, aliás, o profeta Oséias, né, ele fala, do Egito chamei meu filho. E esse texto, ele é citado em Mateus, capítulo 2, versículo 15. Então, o Novo Testamento menciona Oséias. E aí, essa escola diz, quando Oséias usou essa expressão do Egito chamei meu filho, ele tinha noção de que ele estava falando, né, acerca
do menino Jesus. Eles chegaram a esta conclusão, que o sentido legítimo e possível já era conhecido do profeta. Então, eles chamavam isso de teoria, com TH. Também eles se preocupavam com a historicidade dos relatos, ou seja, se de fato aconteceram ou não. Eles não negavam, né, o caráter metafórico de algumas passagens, mas era preciso entender que outros tinham sentido literal. Por exemplo, né, uma passagem que nos nossos dias você tem grupos que não creem na literalidade do Gênesis, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Entende que aquilo é uma fábula, aquilo é um mito, aquilo é, enfim, uma parábola, tal. Mas é preciso, se você tornar o Gênesis, especialmente ali o Éden, né, os 3 primeiros capítulos, numa parábola, num mito, numa fábula, qualquer coisa assim, então você desconstrói a Bíblia inteira, ela cai por terra se não houve uma criação, se não houve uma queda, né, literalmente. Bom, também eles dão importância à intenção autoral. Intenção autoral. Então, isso aqui é um ponto importante. Veja, eles buscavam, né, determinar a intenção do autor pela atenção cuidadosa ao sentido histórico das palavras em seu contexto original. Então, nesse sentido, veja, eles eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento, como acontecia na alegorese alexandrina. Por quê? A gente diz que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Ok, certo? O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Mas você não pode sair determinando, né, colocando Cristo em tudo que é canto ali do Antigo Testamento, como se, né, fosse uma coisa assim tão espalhada, né, de uma forma tão óbvia ali, porque nem sempre é. Né? Então, o que eles consideravam como necessário? Que houvesse, de fato, uma relação clara entre o Antigo e o Novo Testamento, apontada pelo Novo Testamento. Né? Apontada pelo Novo Testamento. Eles concordavam que Cristo estava no Antigo Testamento, mas eles não concordavam que cada palavra representava Cristo propriamente no Antigo Testamento. Então, eles eram mais cuidadosos. Ok? Agora, infelizmente, esse sistema que nós adotamos, né, a Igreja Reformada adotou, mais nessa linha, não é exatamente, né, não é a escola de Antioquia ipsis literis, mas mais nessa linha, ele não prevaleceu no período posterior como sistema mais aceito. Isso por uma razão até curiosa. O fato de que alguns hereges que foram condenados pela igreja naqueles dias, eles haviam adotado justamente a escola de Antioquia. Então, as heresias deles acabaram ficando coladas com essa escola da literalidade. Alguns entendiam, então, que esse era o caminho para criar-se essas heresias. Tem um caso, por exemplo, do Nestório. Nestório, ele foi um patriarca sírio de Constantinopla e ele era um grande defensor da exegese antioquiana, mas ele foi condenado por fazer uma distinção exagerada entre as duas naturezas de Cristo, colocando uma em oposição à outra. Então, Nestório foi condenado e com ele acabou sendo condenado também a escola de Antioquia. Houve outros casos, mas só vamos ficar apenas com este. Então, ela ficou marcada, né, como sendo essa escola de hereges, o que não tinha nada a ver, mas por conta disso ficou com a má fama. Mas o que a escola de Antioquia nos ensina? Que o melhor caminho para evitar a subjetividade descontrolada de uma interpretação alegorista é nos atermos ao texto das Escrituras, ao seu sentido simples e evidente. Ok? Talvez você depois possa ler novamente essas frases, mas a ideia é que, no fim, nós temos que buscar o sentido mais simples e evidente. Há uma coisa que nós devemos concordar, que a Bíblia ela só tem um sentido. Embora nós possamos ter diferentes interpretações, às vezes, para um texto, e daí
termos diferentes denominações por conta de detalhes, né? Vamos dizer, por exemplo, a diferença entre presbiterianos e batistas, no que diz respeito ao batismo. Então, o batista ele entende que o batismo deve ser feito por imersão, obrigatoriamente, né? Essa é a forma que deve ser realizada, né? O batista ele não aceita o batismo infantil. Já a igreja presbiteriana entende que o batismo deve ser feito propriamente por aspersão, mas que isto não é um fator fundamental na questão do batismo, né? O fundamental é que haja água e o sentido esteja ali sendo aplicado, e a igreja presbiteriana, ela adota o batismo infantil. Então, isso significa que há diferenças de interpretação no texto, né, em textos. Mas o ponto é que a Bíblia em si, ela só tem uma interpretação. E aí, hein, como é que nós ficamos? O texto bíblico não foi feito para ter, né, várias interpretações, aplicações, assim, a bel prazer. Ela foi escrita com uma intenção e um significado. Por isso que é importante que nós nos dediquemos para encontrar esse significado. Ok, chegamos a um consenso histórico entre as igrejas e as denominações históricas, as igrejas como conhecemos, né, por exemplo, batista e presbiteriana, que esta questão da forma do batismo e a questão do batismo infantil não são essenciais, né, no aspecto da salvação e de considerarmos uma e outra igreja irmã, né, igrejas reconhecidamente evangélicas, reconhecidamente cristãs, porque ambas abraçam aquilo que é a base da fé cristã, né? A crença no Senhor Jesus Cristo, aqueles 5 solas, né? Somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E nós todos cremos também nesses pontos, e isto é o fundamental. Então, nós temos unidade nas questões essenciais, né? E nós temos uma caridade, né, no sentido de compreendermos, né, uma tolerância nas questões consideradas secundárias mas que começaram, né, a partir de uma interpretação bíblica diferente. Bom, segundo ponto aqui da escola de Antioquia, precisamos cuidar para não cair no extremo de nos tornarmos tão presos à busca do que o texto significou no passado, a ponto de esquecermos de perguntar o que ele significa no presente. Então, essa é uma lição também importante. Não ficarmos apenas no passado, né? Como arqueólogos que terminam o trabalho quando encontram ali o tesouro lá atrás, né, enterrado. Não, agora é preciso perguntar o que significa para o presente. Bom, então essa foi a escola de Alexandria versus a escola de Antioquia. Agora vamos para o segundo período, que são os séculos IV ao século V, com os pais latinos. E pais latinos porque eles escreviam em latim, né? Escreviam em latim, que dificulta um pouquinho, né, a nossa leitura dos textos deles. Mas nós temos aí alguns dos ícones desse período: Tertuliano, considerado pai do cristianismo latino; Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, traduziu a Bíblia para o latim; e Agostinho, famoso bispo de Hipona, de quem nós temos uma grande proximidade como igreja, né? A visão dele de fé. É claro que Agostinho é uma figura gigante e uma figura que também passa por etapas diferentes na sua vida e na sua teologia. Então, tem coisas que a gente não concorda com Agostinho e tem muitas coisas que a gente concorda com Agostinho. O próprio Calvino também vai ser um filho aí de Agostinho em certos aspectos. Mas esse foi também um período muito rico. Então, veja, passamos a fase dos alexandrinos e os antioquianos, e agora tem esses pais que vão receber esta herança e vão dar sequência na história da interpretação dos textos. Agora, um detalhe interessante desse período: os pais latinos, embora nem sempre de modo coerente, eles tinham a sua linha de interpretação representada pela escola de Antioquia. É curioso isso, porque eu disse anteriormente que a linha de Antioquia havia tido problema
com relação aos hereges, né, que adotaram e acabaram corrompendo vamos dizer assim, a visão, né, sobre esta linha. Mas muitos pais latinos adotaram a escola de Antioquia e favoreciam a interpretação literal, sendo geralmente atentos ao sentido natural do texto bíblico. Então, você tem aí alguns exemplos disso. A gente não vai gastar muito tempo. Os pais latinos, eles eram sensíveis ao contexto histórico. Veja aí. Então, algumas das principais características: preferência pela interpretação literal, contexto histórico. Eles não são totalmente de Antioquia, tá? Não são aquela escola de Antioquia aqui representada, mas eles tinham essa preferência. Então, contexto histórico, eles eram mais sensíveis em estudar esse contexto histórico. A gente tem estudos e exemplos, especialmente com Agostinho, que procurava ler o Antigo Testamento fazendo aplicações para a realidade em que ele vivia, a realidade da queda recente de Roma, né? Ele tem aquele livro Cidade de Deus, que é uma das obras mais importantes de Agostinho, em que ele vai tentar explicar a queda de Roma a partir dos problemas em relação ao cristianismo, né? A maneira como a própria Roma tratou o cristianismo. Também leva em consideração a intenção do autor e tem as alegorias, mas elas são mais ocasionais. Elas existem, mas elas são mais ocasionais. Então, eles não estavam de todo livres da tentação hermenêutica daquela época, né? É uma tentação até para os nossos dias, que é de fazer essa interpretação alegórica. Então, para os intérpretes latinos, Cristo estava no Antigo Testamento e só não era percebido pelos judeus por causa da sua incredulidade. E eles, ao contrário dos antioquianos, veja a diferença, eles procuravam provar que Cristo estava em todas as passagens do Antigo Testamento. E às vezes acabam forçando e criando ali alguma interpretação alegórica para colocar Cristo nas passagens, em todas as passagens do Antigo Testamento. Bom, atribui-se a Agostinho o conceito de que existem 4 níveis de sentido. Você lembra aí que a gente viu em Orígenes 3 níveis de sentido. Agora, Agostinho parece que foi além e colocou mais um nível de sentido. Então, quando você lê um texto, você precisa ler o seu sentido literal, que é o fato, aquilo que a narrativa lá, a história que aconteceu. O sentido moral, ok, isso está dizendo essa história, mas é para fazer o quê? Né? Qual que é a lição, a aplicação dela? Então, você tem o sentido moral, você tem o sentido alegórico, que é, tá bom, então, o que, que eu devo crer em relação a essa passagem, em relação a Deus e tal? E o anagógico, né? O que esperar? Esperar aqui em relação à esperança futura. Veja aqui até que não é de ruim, né? A forma de você poder fazer o seu approach, né? Fazer a sua abordagem de um texto usando esses elementos. Você consegue ir a fundo num texto quando você, primeiramente, percebe o fato. Por exemplo, Deus manda Josué entrar em Jericó, né? Passar a Jericó, dá as instruções para ele, né? Diz para ele ser corajoso e tal, e diz como isso iria acontecer. Então você tem o fato ali, mas com base nisso, o que fazer? Né? O que o texto quer dizer com isso? Qual que é a aplicação moral desse texto? É simplesmente confiar, ter ousadia, esperar em Deus? O que, que ele está dizendo? É alegórico, né? O que crer em relação a Deus, quem é Deus? Anagógico, o que esperar, então, futuramente em relação a Deus. Quando surgirem as barreiras, Deus irá destruir essas barreiras. Então, seriam os níveis de sentido. Outra característica hermenêutica é o fato que passagens mais obscuras devem ser interpretadas à luz das mais claras. Isso aqui é um legado muito importante, inclusive para a reforma e para os nossos dias, porque é assim também que nós entendemos ser a forma certa de interpretação. Quando você está lendo a Bíblia e chega numa passagem duvidosa, difícil,
uma passagem que não está claro o que o autor queria dizer. Então, você deve procurar estudá-la à luz de outras que são mais claras. Não pode haver incoerência dentro da Bíblia, né? Não pode haver textos que se contraponham na ideia. E se isso acontecer, aparentemente, deve haver uma razão explicada em outros textos, né? Através de outros textos que vão dar luz à interpretação daquela passagem. Então, primeira coisa, não desista da passagem, simplesmente, não entendo, então. Não, procure entendê-la, mas procure entendê-la à luz de outras que são mais claras. Há todo um processo para você fazer uma interpretação de um texto, a partir primeiramente do próprio contexto. A gente pode fazer uma leitura, vamos dizer assim, de dentro, né, para fora, assim, do menor para o maior. Você começa naquele versículo, aí pá, leu aquele trecho e não entendeu. Tá, mas o que que isso pode estar, né, o que o autor quis dizer com isso? Aí você vai ler a perícope, né, que é a parte mais próxima daquele texto. Aí você vai ler toda a carta, se for uma carta de Paulo, por exemplo. Vai ler a carta inteira. Talvez seja lendo as outras cartas, talvez seja lendo, né, todo o Novo Testamento, a Bíblia inteira. Mas aí você vai tentar chegar a um denominador a partir disso. E regra de fé da igreja, o que isso significa? Os pais latinos, eles praticavam uma exegese fechada, seguindo os dogmas dos concílios da época, os quais o texto aceitava apenas uma interpretação que devia ser crida e recebida por todos. Veja, você tem aí nesse período a formação do que depois ficou, né, representado como a Igreja Católica, porque essa igreja, né, esses pais latinos, eles começam a ter uma estrutura fixa em Roma. E houve aí, nessa fase, os concílios que vão definindo as doutrinas. E graças a Deus por esses concílios, os concílios iniciais, como que eu mencionei de Nicéia, para definir, para que a igreja pudesse ter paz em relação a certas posições, dizendo, não, isso aqui é errado. Dizer que Jesus Cristo foi criado por Deus é um erro. Ele não é criado como um ser humano. Então, isso deve ser descartado. E um concílio fez isso. Ninguém mais vai insistir nesse ponto. Quem insistir nesse ponto não é cristão. Né? Simplesmente assim, não é cristianismo. É uma seita, é outra coisa qualquer. É assim que, inclusive, hoje nós vemos os testemunhos de Jeová, que eles têm essa mesma visão e são tratados como uma seita. Acontece que, então, essa regra de fé da igreja passa a ser uma regra fixa. Vamos observar o que a igreja já decidiu em relação a interpretação desse texto. Aí você começa a perceber, né, que nesse período a interpretação ela vai começando de forma positiva, mas também de uma forma perigosa, a ser centralizada ali na igreja, no sentido de que algumas pessoas, né, é quem definem a interpretação daquilo que é a Escritura, né, a Bíblia nos ensina. Percebe, então, que isto vai acontecer mais propriamente lá na Idade Média, um pouquinho mais à frente, mas que isso já começa a tomar forma. E aqui é que nós entramos agora no período da Idade Média. Vamos entrar agora nessa fase gigantesca, né? Os séculos V ao século XVI, que é um período gigante, né? Você pensa aí quantos séculos aí, e que nós vamos ter muita atividade hermenêutica, intensa atividade hermenêutica nesse período do século V ao XVI. Isso vem antes da reforma, o próximo passo é a reforma. Então, há muita atividade aqui nesse período, é o período em que a Igreja Católica vai tomando a sua forma propriamente, e com a sua forma vão vir os problemas, né? Os problemas vão acontecer. Então, o que a gente vai ver nesse período aí da Idade Média? Que prevaleceu o sistema de interpretação de Alexandria, ou seja, a alegoria. A alegoria, ela tomou força aí nesse período, apesar da influência de Agostinho, que também tinha alguns lapsos alegóricos, mas o que efetivamente
prevaleceu foi a visão alegórica. Bom, vamos ver aí algumas características. Principais características. Substituiu, perdão, o núcleo que antecipou os princípios histórico-gramaticais dos reformadores. Subsistiu o núcleo. Então, apesar desta alegoria que foi o que prevaleceu naqueles dias, ainda assim houve um núcleo que manteve, né, princípios chamados de histórico-gramaticais e que depois vão tomar proeminência com os reformadores. Então, isso é importante para nós, porque essa é a nossa linha. Ela passou ali na Idade Média, né, e se manteve viva. Essa chama se manteve viva. Quais são as principais características aí do período de interpretação da Idade Média? O uso da quadriga. O que é a quadriga? Quadriga foi aquilo que atribui-se a Agostinho, né? Os 4 níveis de sentido, isso é chamado de quadriga: literal, moral, alegórico e anagógico. Então, o uso da quadriga, o apoio às inovações da igreja medieval. É aqui que a coisa começa a pegar. Veja, na igreja medieval é que, né, nesse período, é que começam a surgir as inovações litúrgicas na igreja. Então, o uso de velas, o uso de imagens, né, doutrinas relacionadas aos sacerdotes católicos como mediadores entre Deus e os homens, os poderes para efetuar aí a transubstanciação, coisas dessa natureza, né, adoração a Maria e tantas outras doutrinas católicas, elas vão surgir nesse período. E como é que você vai basear, fundamentar essas ideias, essas doutrinas e essa forma? A partir da leitura alegórica do texto do Antigo Testamento. Você vai usar a alegoria para dizer, olha, onde você vê isso aqui, quer dizer aquilo lá. E aí, não sabia. Você está sabendo agora porque eu te falei, né? Eu recebi alguma iluminação para instruir a igreja. E assim é que a igreja, como tal, se via nessa condição de poder interpretar a Bíblia e ensinar aos leigos. Veja que essa expressão leigo não é uma boa expressão quando a gente fala em termos da nossa relação como igreja, porque não há um laicato, né, os maiores e menores dentro da igreja. Nós todos somos iguais. Mas na visão católica existe o clero, né? Clero, e existe o laicato, né? Existe aqueles que são de baixo do patamar inferior, aqueles que recebem as informações. E isso faz com que essa igreja, esses líderes tenham um grande poder de influência e de formação, né? Dizendo, olha, nós temos a interpretação correta da Bíblia. E é por aí que também vão surgir os vários dogmas eclesiásticos da Igreja Católica. Por exemplo, o Papa é infalível, né? Essa história do Papa infalível e tantas outras coisas são tiradas da interpretação alegórica da Bíblia. Bom, ainda assim, eles tinham uma preocupação prática em relação à aplicação da Bíblia, né, espiritualizando o seu sentido, né, para que ela possa trazer aí alguma aplicação prática. Mas quando você usa a alegoria, qualquer possibilidade, né, qualquer coisa é possível, né, qualquer ideia como você pode aplicar se torna possível. E um outro ponto importante, olha só, ênfase na obscuridade das Escrituras. A Bíblia é um livro difícil, é um livro obscuro. Se você não souber ler a Bíblia corretamente, você pode interpretar errado. E aí você, né, se você interpreta errado, vai fazer a coisa errada, vai crer errado, e isso pode te levar para o inferno. Então, no final, né, é até indicado não ler a Bíblia, porque se você ler errado, entender errado, você pode ir para o caminho errado. Então, não leia a Bíblia. Deixe que nós lemos para você, interpretamos para você e te ensinamos o que a Bíblia quer dizer. Então, isso serviu, né, como para proteger o clero, os monges, os bispos, os padres, toda essa hierarquia, né, para proteger esse grupo
da interpretação que as pessoas poderiam fazer da Bíblia. Você vai lembrar depois, né, adiantando um pouquinho, que a reforma foi uma revolução nesse sentido, porque quando Lutero fizer uma tradução da Bíblia para o alemão, ele vai colocar essa Bíblia na mão do povo e o povo vai vai começar uma revolução contra esse clero que eles perceberam, estavam explorando eles por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então isso é muito ruim. Então isso foram características da Idade Média, mas na Idade Média nós tivemos também coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, John Wycliffe, é um famoso John Wycliffe, que acabou morto por conta da sua insistência em traduzir a Bíblia para o inglês. Né? Ele fez a tradução da Bíblia para o inglês e, por conta disso, foi martirizado. E é um nome a ser lembrado nesse período da Idade Média. E também esse grupo chamado de Huerguenses, de Huerga, na Espanha. É uma coisa assim surreal, né? Um grupo que, de repente, esse grupo representava e o que eles faziam. Então, lendo o livro do Augusto Nicodemos, ele fala que esse grupo não era um grupo muito conhecido. Aliás, pouca gente sabe da existência desse grupo aí. Mas esse grupo ele começa com um espanhol chamado Cipriano de la Huerga. Ele faz um comentário dos livros da Bíblia e surge a partir daí esse grupo dos huerguenses. E eles são seguidores, né, do Cipriano de la Huerga. Bom, o que aconteceu? Eles romperam com a abordagem dos quatro sentidos da Bíblia, não quiseram saber, e abordaram o texto de acordo com os pressupostos que lembra bastante a hermenêutica de Antioquia. Então, nesses pressupostos, é o retorno ao estudo da Bíblia, utilizando-se as línguas originais dos textos bíblicos, hebraico, aramaico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Então, eles parecem seminaristas, né, dos dias atuais. Eles foram para os livros, as línguas originais. Segundo, eles se dedicaram a uma análise textual das Escrituras usando princípios similares ao que hoje se conhece como filologia poligráfica. Eu não fui mais a fundo para entender bem o que é uma filologia poligráfica, mas você percebe o nível de precisão, de aprofundamento desses huerguenses no meio da Idade Média ali. Na área da manuscritologia, eles procuraram corrigir e fixar os textos das cópias antigas da Bíblia, eliminando as interpolações e variantes, que às vezes você pode encontrar no texto, uma cópia de um texto antigo da Bíblia, partes que foram acrescentadas pelo copista. Você fala, isso aqui não é original, isso aqui foi colocado pelo copista. Como é que eu sei? Basta você comparar com outras cópias para você ver que aquele pequeno texto não é do original. Era um comentário, por exemplo. É como hoje nós temos a Bíblia anotada, comentada, né? Aquela parte de baixo. Às vezes, numa cópia da Bíblia, o copista fazia ali o seu comentário. Então, aquilo não era texto bíblico, era uma ideia dele. E aí eles procuraram estudar isso e corrigir, né, textos que pudessem ter essas interpolações. Também dedicaram atenção especial ao que era chamado de varietas lectionum, que são as passagens com leituras distintas, que oferecem diversidades de interpretações. E procuravam explicar as figuras poéticas, metáforas, parábolas, segundo as normas da retórica clássica. Então, assim, eram pessoas que eu acho que desceram num disco voador, né, fora do seu tempo, estavam muito à frente do tempo deles e fizeram algo que realmente é notável, notável. Bom, então, estudo da Idade Média. O ressurgimento do interesse, estou lendo aqui agora, no final da Idade Média, pela interpretação gramática histórica, preparou a grande revolução hermenêutica que foi a Reforma Protestante. A gente vai ter isso agora. E a história da hermenêutica na Idade Média nos ensina que a hermenêutica alegórica ajudou muito na decadência doutrinária da Igreja. Então, se existe uma coisa a se dizer em relação à alegoria, foi isso, né? Ela trouxe, né, ela ajudou nessa
decadência da igreja. Agora vamos à última parte, que são os reformadores, né? Agora é o filé mignon aqui, a gente pensar sobre a importância que os reformadores tiveram na interpretação bíblica. E aqui na foto alguns deles: John Knox, Úrico Zwinglio, ou Ulrich Zwinglio, Martinho Lutero, William Farel e João Calvino. Então são todos eles aí expoentes entre os reformadores. Bom, o que a gente precisa saber? Primeiro, que a reforma foi, em muitos sentidos, um movimento hermenêutico, ou seja, um movimento de interpretação mesmo das escrituras. Até porque, diferentemente da Idade Média, que era muito centrada na figura da igreja, da autoridade eclesiástica, né, dos papas, dos concílios, dos pais da igreja, e era tudo focado ali dentro dessa norma, né, da autoridade deles. Agora, os reformadores recuperam a autoridade das escrituras. A reforma foi, em síntese, um movimento das escrituras, um retorno para a Bíblia e daí um retorno para a importância da hermenêutica, do estudo, do entendimento da palavra de Deus. E aí veio um retorno também aos princípios da escola de Antioquia, da escola literal. Bom, como é que a gente pode ver a Bíblia na reforma? Como eu disse, foi um retorno da importância da palavra de Deus para a igreja propriamente. Então, eles rejeitaram e combateram o conceito de que a hierarquia da igreja era a autoridade máxima em questões religiosas. Veja que isso persiste até os dias de hoje, né? Quem que é a autoridade máxima em questões religiosas? Se você for na igreja católica, você tem uma hierarquia que começa no Papa e vai descendo. Se você vai numa igreja protestante, evangélica, a autoridade máxima é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, eles insistiram, os reformadores, que a Bíblia era o juiz maior de todas as controvérsias religiosas, interpretando-se a si mesma ao longo de suas partes. Então, veja, que a própria Bíblia era o juiz para as controvérsias religiosas. Não é a igreja, é a Bíblia, interpretando-se a si mesma ao longo de suas partes. Então, o reformador, os reformadores, eles tiveram essa audácia, né, na época, de entender que as pessoas teriam condições de interpretar a Bíblia elas mesmas, com o poder da iluminação do Espírito Santo. As pessoas poderiam ter acesso e deveriam ter acesso à Bíblia. Ela não deveria ficar guardada num cofre ou sob a autoridade da igreja. Como assim, né? É a Bíblia que deve estar na mão das pessoas. Eles resgataram a posição central da Bíblia na fé e prática da igreja. Trouxeram a Bíblia de volta para o seu lugar. E a divindade, veracidade e autoridade ganharam ainda mais destaque, já que os cristãos agora tinham de apelar para ela para resolver os debates teológicos. Então, agora o crente, veja a diferença, gente. Quando você se você conversar com um padre, né, e você perguntar para ele, padre, qual que é a posição, né, sobre tal doutrina, ele vai se referir a pais latinos, ele vai mencionar, né, se ele for um padre assim douto, uma pessoa que estudou de fato, ele vai abrir lá toda a galeria ali dos pais da igreja, pais latinos, Idade Média, concílios e tal, tal. A última coisa que ele vai se referir é a Bíblia propriamente. É o último lugar que ele vai, né? Enquanto que o reformado, ele vai estabelecer a verdade a partir da Bíblia. E não é, né, esse ou aquele que vai determinar a verdade. Na época medieval, né, as passagens difíceis, elas eram interpretadas e resolvidas em harmonia com a tradição e os dogmas da igreja. Né? Agora, não. Elas vão ser resolvidas à luz da palavra de Deus, ainda que isso suscite dificuldades em determinados momentos, mas você tem, assim como você tem acesso, eu também tenho acesso, e aí nós vamos ler o texto e procurar entender. E daí você tem, obviamente, a geração futura, né, das denominações. Porque, por exemplo, né, um caso muito conhecido, né, a diferença de Zwinglio e
Lutero em relação à Santa Ceia, porque Lutero, sendo luterano, né? Lutero sendo Lutero, na verdade, ele entendia que havia que o corpo, né, de Cristo, ele era tão literal na sua leitura da Bíblia que ele entendia que quando Jesus dizia isto é meu corpo, aquilo era de fato o corpo de Cristo. Né? A visão dele é um pouco diferente da Igreja Católica, mas ele continuava entendendo que ali era o corpo de Cristo. Então, isso separou de Zwinglio, que entendia que aquilo era apenas, né, um símbolo do corpo de Cristo e não o corpo de Cristo, que não é exatamente a nossa visão, que a nossa visão é mais uma visão próxima de Calvino, né, e que nós entendemos que existe ali uma presença do Senhor Jesus Cristo na ceia, que nos abençoa propriamente. Não é apenas um símbolo distante, mas há uma presença de Cristo ali na ceia. Enfim, não é o momento da gente tratar disso, mas só para mostrar que essas diferenças ocorreram até mesmo entre reformadores e que mais tarde vão dar origem a denominações diferentes por conta de, né, interpretação um pouco mais literal ou interpretação mais metafórica do mesmo texto. Mas eles tinham em comum a infalibilidade da Escritura. A Escritura é infalível, o que para Roma também era, né? Mas Roma colocava isso num plano secundário. Eles entendiam que a Bíblia era um livro humano, né? Um livro escrito em linguagem humana por homens em época e cultura específicas. Então, por conta disso, era preciso empregar todos os recursos disponíveis para se estudar a Bíblia como um escrito humano, dentro de condições humanas, embora seja um livro infalível por ter sido inspirado por Deus. Características da interpretação reformada. A ênfase no sentido literal, gramático e histórico do texto. Então, isso aqui vai ser também as nossas características hoje de como nós entendemos ser a melhor interpretação da Bíblia. Havia, naquele tempo, a preocupação dos reformadores em chegar ao sentido óbvio, claro e simples de cada passagem das Escrituras. Você tem que chegar a esse sentido. E isso seria feito através da observação cuidadosa da gramática, do contexto, conforme, na época, o próprio Lutero expôs isso, numa crítica que ele fez aos intérpretes escolásticos da Idade Média. Então, tem lá um texto em que ele faz essa crítica, mostrando que a leitura deveria ser feita de modo, no sentido óbvio. E também eles ensinavam que cada texto bíblico tem um só sentido, né? Cada texto tem um só sentido, que é o texto, que é o sentido literal. Embora que você tenha alguns textos que têm uma interpretação figurada ou metafórica, né? Existem textos que são claramente dessa forma, outros não. Ok. O que mais aqui? Assim, a necessidade da iluminação do Espírito Santo. Também os reformadores entendiam que o ser humano ele é incapaz, por causa do pecado, decorrência da queda, ele é incapaz de conhecer as coisas de Deus se Deus não se revelar a ele, se Deus não mostrar a verdade, e assim acontece com a Bíblia. A natureza da Bíblia, da mensagem da Bíblia, é espiritual e só vai compreender a mensagem espiritual quem for espiritual, né? Quem tiver o Espírito Santo. Então, também essa era uma característica. E a necessidade de se estudar as Escrituras. Veja que eu vou citar uma outra igreja aqui que pensa diametralmente oposto a esta ideia. Se nós, como pastores, por exemplo, gastamos aí, né, o seminarista, 4, 5, 6 anos, no meu caso foram 6 anos ainda, estudando no seminário para conhecer doutrinas, saber como estudar a Bíblia, conhecendo autores, comentários. Na verdade, quando a gente termina o seminário, eu fiz 6 anos, né? A gente sai de lá com uma bagagem para saber como estudar. Você não sai de lá com toda a doutrina, tudo claro, resolvido na sua cabeça. Agora, né, isso aí não é o caso. A gente sai de lá sabendo como usar as ferramentas. E a gente precisa de tempo para isso. Então, isso é uma marca reformada.
É interessante, digo assim, não com orgulho, né, como se me diferenciasse, mas mostrando como isso é um diferenciador dentro do meio evangélico, porque você sabe que, especialmente as igrejas pentecostais, elas ordenam pastores por uma questão, né, de um chamado, claro, pelas características do chamado que a pessoa tem, mas muitas vezes sem nenhuma instrução maior acerca da Bíblia. Vai pela condição que essa pessoa apresentou de liderança, de sabedoria, etc, etc. Ok, né? Biblicamente não há nenhum problema em si, porque a Bíblia não tem um critério para pastores no sentido específico. Eu faço um seminário, né? Estudo em tantos anos. Ela tem os seus critérios, claro, mas é interessante porque não tendo esse critério, muitas denominações elas elegem a sua liderança sem o devido preparo. E aí qual é a consequência disso? É o que a gente vê por aí, né? As loucuras, né? As loucuras sendo cometidas, coisas estranhas sendo realizadas, porque são pessoas que não conhecem as escrituras e fazem então uma interpretação errada delas, né? Propriamente alegorias. Bom, ainda a intenção do autor humano, levar em consideração a intenção do autor humano e a linguagem o uso de outras obras também, isso é um ponto importante, ou seja, os reformadores, eles não ignoravam que outros já tinham escrito antes deles, já tinham feito comentários, já tinham estudado aqueles textos antes deles. E então, você vê os autores reformados citando outros autores. Isso é importante, né? Não é só humildade, mas é o reconhecimento de que o Espírito Santo já havia falado com outras pessoas. É a mesma ideia nossa aqui, né, que eu falei antes, de que nós subimos nos ombros de outros gigantes para enxergar mais além, né? Nós dependemos do que outros já descobriram. Né? Quando a gente lê um comentário, quando a gente estuda a Bíblia, a gente pega aí 5 comentários e vamos ver que a maioria deles, sei lá, dos 5, 4 vão concordar na mesma posição. Talvez um quinto traga um elemento a mais. Mas eles todos estudaram, né? Todos eles fizeram a sua lição de casa, foram no texto original, tal, 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 e você bebe em cima daquilo que foi o trabalho que essas pessoas tiveram. E talvez você, da posição em que você está, e com as ferramentas que você dispõe, você consiga enxergar coisas novas ali, né, e possa acrescentar ao trabalho que eles fizeram. Então, os reformadores tinham essa compreensão. E, finalmente, a linguagem figurada, porque também há linguagem figurada na Bíblia. Nem tudo ali é para ser lido literalmente, especialmente se você for abrir no livro de Apocalipse. E aqui é minha última tela. Os reformadores tiveram um destaque nesta figura de Erasmo de Roterdã. Esse desenho aqui parece quase uma foto, né? Ficou muito realista, mas, bem, é uma arte, né? Vamos entender que é uma arte moderna. Então, Erasmo de Roterdã, ele foi uma figura de grande importância dentro do período da Reforma, né? E, embora ele fosse conhecido, né, como um humanista católico, ele teve uma importante contribuição para a hermenêutica que se desenvolveu após a Reforma. Ele, né, o Erasmo, ele desejava alcançar o sentido mais simples e original do texto bíblico e torná-lo significante para as pessoas comuns da sua época. Esse é um trabalho pastoral. Você pegar o texto bíblico e tentar traduzi-lo para uma linguagem mais simples possível. Então, o alvo dele era esse: simplificar o cristianismo, exaltar a razão e enfatizar a moralidade, ao invés, né, em lugar do ritualismo que prevaleceu na Idade Média. Então, ele tinha 3 pontos fundamentais que estão aí no seu trabalho: estabelecer qual o texto original, pelo trabalho de manuscritologia bíblica, respeitando, então, o texto original. Segundo, achar o sentido histórico, literal e original. E terceiro, usar o sentido tropológico ou moral, qual ele dava importância fundamental até mais que o sentido literal. Então, a conclusão é, né, ao período da Reforma, os princípios que a gente acabou de ver da Reforma serviram de base para a criação, e a fundamentação, né, do método gramático histórico de interpretação, que é o que nós vamos estudar mais à frente,
mas que é a nossa linha que a igreja, né, presbiteriana e as igrejas reformadas adotam. Então, acho que ficou mais claro agora. Queridos, nós paramos aqui nos reformadores, porque não há mais tempo, né, para irmos muito além, mas a história não termina aqui. Depois disso, nós temos os puritanos, nós temos o período após a reforma, em que, veja, a igreja antes ela tinha uma interpretação única, né? Na Idade Média, você tinha lá a Igreja Católica, depois os reformadores disseram, não, espera aí, não é a igreja que determina a interpretação, não é a igreja, é a instituição, né, que determina qual é a interpretação certa. Você tem que, né, a Bíblia, ela se auto-interpreta, você deve dar liberdade às pessoas para terem acesso à Bíblia. Ok, então isso vai gerar diferentes interpretações, que vão gerar também denominações diferentes. Mas, a partir daí, você vai ter a necessidade da criação das confissões de fé, né, que elas vão surgir depois disso. Entre elas, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma denominação, né, vamos dizer, um braço aí, é, é uma, é um tronco não, mas um galho, né, de árvore dentro do que é a Igreja de Cristo, que são as igrejas reformadas. As igrejas reformadas, então, elas adotam as suas confissões de fé. Nós podemos citar várias delas. A nossa é a de fé de Westminster. E depois disso, nós vamos ter o período moderno, que é um período de contestação, um período do iluminismo, um período do racionalismo, do período da descrença em relação a as milagres que a Bíblia relata. Então, esses novos intérpretes do período moderno, século XVIII, século XIX, eles vão querer fazer uma leitura do texto tentando tirar dela os elementos de milagre que tem ali, né? Então, isso vai ser, obviamente, um perigo aí muito grande. Você vai ter aí o nascimento da teologia liberal, que ainda existe até os dias de hoje. E ainda mais à frente você tem o período pós-moderno, né, que ainda é mais perigoso, é totalmente de desconstrução da Bíblia, de incredulidade em relação a passagens como Gênesis, não, aquilo é uma fábula. A gente vive hoje, né, um momento perigosíssimo em que nós ouvimos de pastores conhecidos, né, dizendo que, olha, é preciso fazer uma releitura da Bíblia, né, especialmente no que diz respeito à questão da sexualidade. Não, isso aí era Paulo falando na época dele, então é preciso reinterpretar, é preciso reler, é preciso rever. Né? Nós temos um Caio Fábio que diz que a Bíblia, na verdade, a palavra de Deus é só o que Cristo falou, o resto não é palavra de Deus. Então, assim, é um momento, a gente vive um momento bem perigoso. Se você não estiver atento, né, e se agarrar firmemente na verdade, né, da Bíblia, e você não souber ler a Bíblia por você mesmo, você vai ter, né, problemas aí à frente. Então, que Deus possa nos preservar firmados aí nesses princípios de leitura e interpretação da palavra de Deus. Amém?